Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o segundo volume, de 2 volumes, escrito por uma mesma pessoa. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, que foi o próprio Lucas. No primeiro volume escrito por Lucas, na sua escrita, ele vai destacar uma característica do ministério de Jesus. Na verdade, cada evangelho, na sua maneira de escrever ou na sua forma, destaca características de Cristo. E em Lucas, 2 coisas nos chamam a atenção. Primeiro, porque Lucas destaca a humanidade de Jesus. Lucas era médico e, por ser médico, conhecer a necessidade do ser humano, Lucas ele usa uma frase que nenhum outro evangelista usa de forma reiterada e repetitiva. Qual era? Ele movia-se de íntima compaixão. Ou seja, quando Jesus estava diante de alguém que estava sofrendo, padecendo, ele, antes de operar aquele milagre, se colocava no lugar daquela pessoa, literalmente, nas suas dores, nas suas angústias, e operava o sobrenatural. Outra coisa que o Lucas destaca é o ministério feminino. Lucas dá destaque a um grupo de mulheres que auxiliavam o ministério terreno de Cristo. Eram mulheres que acompanhavam Jesus em sua jornada, onde Jesus parava por um período, ali elas chegavam e auxiliavam o ministério de Jesus da maneira que elas podiam. E quando nós olhamos esses destaques, nós conseguimos observar a sensibilidade que Lucas tinha. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume, escrito por Lucas, Lucas vai descrever a história da igreja no seu início, entre 30 e 35 anos, quando a igreja estava bem naquela fase embrionária, bem no início, mas também pujante espiritualmente dizendo, pois vivia o apogeu espiritual que era a igreja primitiva. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que dividir em 2 partes este livro, do capítulo 1 até o capítulo 15 e os capítulos subsequentes. Por quê? Quando olhamos para o livro de Atos, ele começa em Jerusalém e termina em Roma. Ou seja, a primeira parte, quem se destaca como um personagem central é o apóstolo Pedro. E Pedro só aparece em Atos até o capítulo 15. Do capítulo 16 em diante, quem é a figura que se destaca é o apóstolo Paulo. E por que isso? A igreja em Jerusalém estava pujante, porém, independente de ser a igreja primitiva, não significa que ela não tinha problemas. E que problema é esse que eu quero destacar? A igreja, estando em Jerusalém, era uma igreja que não estava dando margem ou vazão para um propósito maior divino. Que propósito era esse? Nós observamos isso em Atos capítulo 10, que havia um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que este homem chamado Cornélio, ele não era cristão, porém, as suas orações e as esmolas que ele dava chegava até os céus, ou seja, Deus se agradava do comportamento daquele homem e Deus queria que aquele homem se entregasse a ele. Então, Deus criou uma situação para que homens fossem enviados até onde Pedro estava, para que Pedro fosse à casa de Cornélio e Cornélio fosse batizado com a sua família. Quando esses homens chegaram lá,
Pedro estava em oração. E nessa oração, Pedro estava diante de uma revelação poderosíssima que apontava para o futuro da igreja primitiva. Pedro vai ver um lençol, e neste lençol ele vai ver animais impuros, considerados imundos. Eram animais que os judeus não se alimentavam da sua carne. O porco, por exemplo. E aí Jesus disse: come, Pedro. E Pedro diz: como eu posso comer o que é imundo? E Jesus responde para Pedro: como pode ser imundo, Pedro, o que eu santifiquei? Ali chegaram aqueles homens e Pedro entendeu que era algo divino, porque ninguém sabia onde Pedro estava, a não ser os mais próximos. Mas Deus deu um endereço preciso da onde Pedro estava. Pedro vai para a casa de Cornélio e ele entende a revelação. Qual era o entendimento da revelação? Jesus não quer só salvar os judeus, mas ele quer salvar aos gentios também. Ele quer ir atrás dos povos que eram chamados pagãos, aqueles que seriam enxertados na videira verdadeira. Porém, Pedro batiza Cornélio, a família de Cornélio entrega a sua vida a Jesus, mas Pedro tinha dentro da sua alma a cultura judaica enraizada. Por mais que ele entendesse qual era o princípio que Jesus estava estabelecendo, a cultura não permitiu que Pedro desse vazão de forma ampla para o propósito de Deus. Em Atos capítulo 15, tem o primeiro concílio da igreja primitiva. É aonde se estabelece algumas regras para que os gentios fossem aceitos. E Pedro, tomando a palavra, vai dizer: olha, quem somos nós que colocamos jugo sobre este povo, que nem a gente e nem nossa família consegue carregar? Bem sabemos que seremos salvos pela graça de Jesus Cristo. E a partir dali se estabeleceu algumas regras para os gentios serem aceitos. Deus, ele não rompe a autoridade, ele não quebra princípios. Pedro era o líder da igreja primitiva. Pedro era o pastor presidente. Ele foi no líder, ele foi no pastor presidente. Só que Pedro, ele não abriu para propósito que Deus estava querendo implementar. Então Deus, que não permite que a obra sofra, vai até o apóstolo Paulo. E aí, Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 8 em diante, ele diz assim, ele apareceu para todo mundo, e por último, apareceu para mim como um abortivo, ou como alguém que nasceu fora do tempo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e Paulo está dizendo o seguinte: não era a hora de eu nascer, não era o momento de eu nascer, mas pela necessidade da obra, Deus me gerou. Eu fui gerado para ir atrás de um povo que ninguém queria ir, para buscar quem ninguém queria buscar, para alcançar quem ninguém queria alcançar. E Jesus é especialista nestas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus levanta o apóstolo Pedro, e eu acho isso interessante demais. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que gerou uma criança, colocou numa caixa de sapato e colocou no valão. A criança desceu alguns metros naquele valão, em meio a fezes e urina, e um galho parou aquela caixa, um galho estendido no valão, e alguém tomando banho, às 5:pouca da manhã, ouviu o choro da criança, desceu naquele valão e pegou aquela criança. Aquele galho ali, eu vejo como a mão de Deus, dando um recado para a sociedade: o que não presta para vocês, eu quero. O que vocês não querem, pode mandar para mim, que eu
quero, oh glória a Deus, muitos de nós éramos marginalizados pela sociedade, até pela própria família, muitos não nos queriam perto, mas Jesus nos levantou, nos deu um banho de misericórdia, derramou a sua graça sobre nós e nos levantou para a glória de Deus. Aleluia. Ele macandoreva e a sebe andoreia joma. Aleluia. A partir do capítulo 16 se dá destaque ao apóstolo Paulo. E neste capítulo 16, que foi o capítulo que nós lemos, Paulo, ele estava no capítulo 16, entre o verso 6 e o verso 10, Paulo, ele muda de trajetória duas vezes. No versículo 6, Paulo, ele estava na região da Frígia, da Galácia, quando de repente Deus, ele não permite que Paulo vá para a Ásia. Paulo está a caminho da Ásia, na Frígia da Galácia, aí o Espírito Santo segura Paulo e diz: tu não vai para onde você quer não. Você está querendo ir para um lugar que eu não quero que você vá. Para. De repente, Jesus impede Paulo novamente de ir para outra região. Verso 7. Ele estava numa região que avizinhava-se a Mísia, procurando subir até Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu, porque quem está guiado por Deus precisa ser sensível à voz de Deus. Eu posso estar com a minha mala pronta, arrumada para seguir viagem, e Jesus disse assim: não vai. Paulo estava assim, preparado para... E de repente, Paulo vai ter uma visão. E nessa visão, os irmãos da Macedônia dizem: Paulo, atravessa a Macedônia. Paulo entendeu que Deus queria que ele fosse para a Macedônia, porque os irmãos da Macedônia estavam sofrendo. Aí, irmãos, aqui que entra, e eu já caminho para o final. No versículo de número 11... do capítulo 16 diz: navegando de Troade, seguimos a linha reta até Somátrácia, e no dia seguinte até Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante do distrito da Macedônia. Olha só, o Espírito Santo trava o caminho de Paulo para onde ele queria ir e leva ele para onde o Espírito queria que ele fosse. Pega isso aqui. Nem sempre as coisas vão fluir como você e eu queremos. Nem sempre eu vou chegar aonde eu e você projetamos, porque Deus tem um projeto maior para a gente. E aí, meus amados, Paulo, ele vai chegar na primeira cidade, ou na cidade mais importante da Macedônia, que se chamava Filipos, e era uma província romana. Era uma província romana. E ali, quando Paulo chega na cidade da Macedônia, esta cidade tinha uma província romana. Atos dos Apóstolos termina em Roma. Deus tinha um mistério em Roma. Mas aqui, Deus já começa a projetar para Roma o que Deus queria fazer através da vida de Paulo. Paulo chega na cidade e Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo começa a pregar. Só que Paulo, ele não começa por cima. Paulo começa por baixo. Para onde Paulo ia pregar? Ele ia para fora da cidade e ia pregar o evangelho para as mulheres que lavavam roupa na beira do rio, as lavadeiras. Era elas que elas movimentavam a economia da cidade. Paulo, eu vou começar por aqui. E ali Paulo começa a ganhar almas para Jesus. E todo dia Paulo e Silas iam para a beira do rio. E uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela ia atrás de Paulo e vinha: Paulo e Silas, filho do Deus Altíssimo,
Esses homens são os homens de Deus. Ela vinha elogiando Paulo, falando coisas boas de Paulo. Paulo não dava nem atenção para ela. Paulo nem parava para ouvir o que ela estava falando. Só, irmãos, que existe aqui uma revelação da parte de Deus. Porque o diabo sabia quem era Paulo. Certa feita, os filhos de Cefa foram expulsar o demônio falou para eles: olha, eu sei quem é Jesus. E Paulo eu conheço. Ou seja, Paulo era temido. Você já viu o diabo ir atrás de um homem de Deus? Diabo quer distância de quem está no azeite. Diabo não quer ficar perto de quem ora. Diabo quer distância de quem está com a vida no altar. Ele não quer estar perto de quem está debaixo do azeite. Mas nesse caso, era o diabo que ia atrás de Paulo. Era ele que ia afrontar Paulo. Paulo sabia que era o diabo. Por quê? Teve um dia que Paulo ficou estressado com aquilo. Paulo levantou a mão e expulsou o demônio. Mas era isso que o demônio queria. Quando aquela mulher foi liberta, aquela mulher trazia muito dinheiro para os homens importantes da cidade. Paulo tomou uma surra junto com Silas e foram lançados em uma prisão. No fundo, as prisões daquele tempo não tinha latrina. Você era acorrentado pelos pés e se precisasse fazer necessidade, era onde você estava. Você sentava e dormia aonde você fazia suas necessidades. Imagina os dois, todos dois machucadíssimos, com vergões no corpo. Por quê? Porque fizeram a vontade de Deus. Oh, aleluia! Porque fizeram a vontade do Senhor. Pega isso aqui, meu irmão. A vontade do Senhor dói. A vontade do Senhor machuca. Mas quando você está no centro da vontade de Jesus, você nunca vai ficar sozinho. Se você acredita nisso, dá aquele glória a Deus que só o diabo. Você não fica sozinho. Pode ser aos 48 do segundo tempo, Jesus quebra as cadeias do adversário. Sabe qual era a intenção do diabo, meus pastores? Era a seguinte: ele está começando por Filipos, mas ele vai pegar a Macedônia toda. A primeira cidade é Filipo, então vamos dar uma boa correção nele. Vamos pegar ele de tal maneira que ele vai desistir de prosseguir viagem. Vamos matar esse missionário agora. Oh, aleluia! E estando naquela prisão, estando naquela localidade, Paulo e Silas, eu acredito, meus irmãos, que naquele momento ali, Paulo e Silas, na mente do inimigo, ele achou que tinha prevalecido. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está. Pode ser que você está numa situação como Paulo e Silas. A primeira coisa que o diabo fez foi aprisionar. Machucou e aprisionou. Pode ser que você entrou aqui nessa noite machucado e com um sentimento de não ter saída, de desesperança, de descredibilidade das coisas sobrenaturais. Você tem promessas na sua vida de Deus, mas você está como se estivesse em cadeias, em prisões, literalmente. Existem prisões que aprisionam um corpo físico, mas existem prisões que aprisionam a alma. O salmista Davi disse: livra a minha alma da prisão, para que eu possa adorar o teu santo nome, Senhor. Eu acredito que o diabo, na mente deles, prendemos eles, e de repente, eu acredito, é uma ideologia que Paulo olhou para Silas: e aí, o que resta para a gente, Silas? Só resta uma coisa, Paulo. Ele nos machucou, nos aprisionou, mas a gente ainda tem a nossa voz. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Deus. Eu não sei qual foi a adoração. Existem diversas maneiras
de adorar a Deus. Existem diversas maneiras de adorar ao Senhor. Eu não sei qual foi a adoração que Paulo e Silas fizeram, se foi gemendo e chorando, dizendo: Jesus, eu estou aqui, Jesus, o Senhor mandou eu vi, Jesus, eu vou morrer nessa prisão, Jesus. Eu não sei se eles entoaram louvores a Jesus. Eu sei de uma coisa: o que eles fizeram naquela prisão, tocaram o coração de Deus, e por volta da meia-noite, Deus enviou um terremoto que sacudiu aquela prisão e os cárceres foram abertos. Não existem situações, momentos que impeçam você de abrir a sua boca. Oh, aleluia. Não existe adversidades que impeçam Jesus de ouvir a sua voz. O salmista Davi disse: há um coração contrito e aquebrantado, Deus não desprezará. Há quem diga: eu estou tão errado que ele não vai ouvir a minha voz. Sansão, cego, careca, sem os cabelos, ele fez uma simples oração e Deus ouviu a oração de Sansão. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que o filho do rei Ezequias estava no fundo do calabouço e orou incessantemente, e Deus tirou ele do calabouço e botou sentado na cadeira de rei novamente. Você tem uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos, é a oração. A oração move o céu, a oração quebra os remas, quebra a cadeia, desfaz o mal, é a oração. Abra a tua boca. Você vai sair daqui nessa noite com esse espírito de ousadia, dizendo: ele não vai me calar. Ele não vai me calar. Eu vou abrir minha boca. Quando as cadeias abriram, as prisões se abriram, aquele homem olhou pela cultura ou pela lei romana. Ele deveria ser assassinado se os prisioneiros fugissem. Mas Paulo gritou lá dentro, antes dele se matar: homem, não faça nada, nós estamos aqui. E ele faz essa pergunta célebre: o que eu preciso para ser salvo? E disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lavaram os vergões. Ele conduziu Paulo até a sua casa, lavou os vergões de Paulo, cuidou das feridas de Paulo. No dia seguinte chegou um recado lá: ó, pode ir embora, você está livre. Paulo era cidadão romano, ele tinha direito ao devido processo legal. Era um mundo antigo, mas no sistema romano havia leis, havia um sistema judiciário. E Paulo tinha direito a um julgamento. O que fizeram com Paulo foi igual Alexandre de Moraes faz: manda prender sem nada, prende e fica quanto tempo eu quiser. Só que não existem prisões que seguram aqueles que Deus quer livre, libertos. Paulo disse: agora eu quero que eles venham aqui e me libertem. Eu quero ouvir da boca deles. Diga para o seu irmão assim, fala: meu irmão, fala com fé, meu irmão, respeita a sua história. Repete para ele de novo, fala: meu irmão, respeita a sua história. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Eu sou mensageiro de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu não aceito fazerem comigo o que estão fazendo. Oh, glória a
Deus. Paulo disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, que recebeste pelas minhas mãos. Os céus e tal está olhando para você, e os céus está esperando você se posicionar. Os céus está dizendo: ele não sabe o que ele tem com ele, ela não sabe o que ela tem com ele. Quando ele bater o pé, eu vou bater o pé junto. Quando ele abrir a boca, eu vou abrir junto. Mas eu preciso tomar uma atitude. Aleluia. Se Deus respeita a sua história, por que é que você não respeita a sua história? Não se diminua para encaixar. Não se encaixe para agradar. Quando o profeta Jonas veio para desobedecer a Deus, tinha um lugar para ele lá, no barco. Ele pagou a passagem. Tinha um lugar para ele. Mas Deus não queria ele lá. Existem lugares que vão te aceitar. Vai ter um lugarzinho para você. Mas Deus vai atrás. Para te trazer para um propósito maior. Respeita a sua história. Jonas queria fugir e ser um anônimo em meio à multidão. Mas Deus quis trazer ele de volta para ser um profeta para uma geração. Você pode tentar se esconder o máximo que você quiser. Deus vai atrás de você e vai insistir, porque tem um projeto maior. Eu creio nessa noite que as cadeias estão sendo quebradas. Se você acredita nisso, faz aquele barulho que o diabo não gosta, meu irmão. Eu sei que você tem autoridade nessa boca aí. Abre essa boquinha linda e abra com autoridade. As algemas estão caindo. As limitações que o diabo estava tentando lhe impor, Jesus está dizendo: eu quebro todas as barreiras hoje. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Nos coloquemos de pé.